Oi, filhotinhos, tudo bem? Como é que tá? Vamos começar então agora a explicação do primeiro conteúdo do segundo bimestre, que vai falar sobre a sociedade mineradora, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu queria que vocês seguissem a apostila, né? Fazendo a leitura dela, depois da explicação e tentar fazer os exercícios, tá bom? Então eu vou lá explicar pelo esquema de vocês, que seria lá na página 2 do caderno de atividade. Eu acho que fica mais fácil para vocês, tá bom? Ó, pessoal, então nós vamos estar falando sobre o Brasil colonial, sociedade mineradora. Como surge essa sociedade mineradora? Ela vai surgir logo após o processo de expansão territorial, lá com os bandeirantes. Não sei se vocês lembram, no bimestre passado nós falamos sobre expansão territorial e os principais responsáveis por isso foram os bandeirantes, esse personagem. Qual era a busca deles? Eles buscavam o apressamento de índios, eles buscavam expandir o território, né? E principalmente metais preciosos. E aí, o que acabou acontecendo? Eles encontraram. Encontraram na região centro-sul do país, ali no Minas Gerais, né? Aonde até então, quem ditava a economia da época era a região nordeste com a sociedade açucareira. Vocês vão ver aqui pelo mapa, ó, o mapinha mineração no Brasil colonial, aqui mostra bem clara a região de Minas Gerais, mostra Diamantina, São João del Rei, né? Você vê a região de São Paulo aqui, Rio de Janeiro, mas essa região aqui foi, vamos dizer, o potinho no final do arco-íris para os brasileiros que estavam aqui, principalmente para os portugueses, a coroa portuguesa, certo? A economia mineira começa a se fortalecer exatamente no finalzinho do século XVII, lá o início do século XVIII. O que nós sabemos é que economicamente o fluxo econômico mudou completamente. Sai do Nordeste brasileiro e vem aqui para Minas Gerais, e a partir daí a gente vai ver uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, e você vai ver um fluxo migratório muito grande. Quando se descobre que encontrou ouro em Minas Gerais, todas as pessoas que tiveram acesso a essa informação dentro da colônia começaram a ir para a região de Minas Gerais. Inicialmente a gente já sabe, aquele que encontrou ouro no comecinho, que bom, que maravilha, fez a festa. Agora, quando isso chegou à coroa portuguesa, aos ouvidos da coroa portuguesa, então aí a coisa já mudou. Passou a existir o quê? Passou a existir um controle por parte da coroa. E aí eles começaram o quê? A criar formas de controlar a exploração desse ouro e taxar esse ouro. Então o que eles fizeram? Eles fizeram a intendência. Essa intendência das minas era mais ou menos como se fosse um escritório de contabilidade, aonde por ali passava, entrava o ouro e saía o ouro, saindo do garimpo, vindo direto para cá, para que eles pudessem controlar. Então ali eles determinaram o imposto, eles determinaram a derrama, eles determinaram o quinto, né? E essas casas de fundição, ela tinha o objetivo de quê? De fundir, de derreter o ouro e criar o ouro em barras, para que pudesse ser mais fácil o transporte e a contagem desse ouro. A quantidade de cobranças de impostos realmente eram absurdas, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que essas cobranças não deixaram os garimpeiros e os brasileiros e portugueses aqui satisfeitos, não. Isso foi motivo de muita briga, de muita revolta, tenho certeza disso. Agora, na verdade, o que Portugal também tinha intenção é de evitar o contrabando. Mas eu quero dizer para vocês que esse contrabando, mesmo sendo muito controlado pela intendência, pela casa de fundição, existia assim, e por muitas vezes acabavam por meios até mesmo daqueles que controlavam o garimpo. Através do processo migratório que acabou acontecendo dentro da colônia, muitas pessoas acabaram se deslocando, né, para a região centro-sul, como já foi falado. Então você vai perceber uma característica diferente, ela não tinha uma característica rural, como as regiões do Nordeste, com as fazendas, né, com senzala, lá com a questão dos canaviais, etc. Não, eles acabam aqui criando outras formas de se aglomerarem, e aí você vai perceber o quê? Que essa demanda vai fazer com que torne-se uma sociedade mais dinâmica e mais diversificada, devido à questão de tantas pessoas e de lugares totalmente diferentes. Então você vai ver até uma classe intermediária
acontecendo, que é a famosa classe média urbana, porque algumas cidades elas vão acabar tendo características muito próprias, lógico, característica religiosa, sem sombra de dúvida, a igreja vai estar aí, a coroa portuguesa vai estar, mas elas vão ter uma característica independente. Cada cidade, ela vai acabar criando um perfil de mobilidade social diferenciada, só que todas elas vão apresentar essa classe intermediária, que é a classe média urbana. Aqui, o que eu posso colocar para vocês é que essa classe média urbana seriam os trabalhadores liberais que vão surgir e que vão aparecer, como advogados, médicos, até mesmo como contadores, comerciantes, pessoas que vão acabar crescendo financeiramente graças ao processo de exploração do garimpo e do ouro em Minas Gerais. Mesmo vocês percebendo que eles vão acabar, né, ganhando com esse espaço, vai existir também o negro. O negro aqui, ele vai existir o negro escravo. Vai existir até um grande fluxo de tráfico negreiro aqui, né? Onde a região vai começar a comercializar para atender algumas fazendas e algumas roças, né? É chamado de roças assim, por quê? Porque era um lugar, um espaço com um grande latifúndio, onde ali existiria plantação, criação de animais, porque vai acabar ganhando uma identidade própria. E outros setores da sociedade vai acabar se desenvolvendo, como, por exemplo, a criação de gado, né, que é uma coisa que vai acabar atendendo também ao estado de Minas Gerais. Agora, você vai ver o negro livre, o negro que vai estar trabalhando no garimpo e, de repente, ele acaba ganhando a sua euforia, né? Então, dentro desse contexto, você também vai ver escravos ou ex-escravos libertos fazendo parte dessa sociedade e, principalmente, da formação da classe média urbana. Surge também, dentro dessas cidades que vão se formando na região de Minas Gerais, expressões artísticas herdadas pelo barroco europeu. É o famoso barroco mineiro. Tanto é que existe um personagem que nós vamos chamar de Aleijadinho, acho que todo mundo já deve ter ouvido. Aleijadinho, ele vai ser o grande artista, né, desse movimento, do movimento barroco mineiro. Vai existir outros, sim, mas Aleijadinho é aquele que vai conseguir passar dentro das suas obras a exuberância, o contraste e a dramaticidade da época da questão. Existia dois lados, né? Existia o luxo e a pobreza, existia a alegria, o apogeu da grandeza e a dor, né? Então, dentro disso, ele vai trazer todas essas expressões para suas obras. E essas expressões artísticas, elas terão características religiosas. Vocês vão ver exatamente a quantidade de igrejas que essas cidades acabam tendo. E dentro dessas igrejas, você vai ver todas essas manifestações sendo colocada através daquilo que nós chamamos de arte em relevo, né? Além das estruturas e das peças e grande luxo, grande riqueza dentro das igrejas, né? Nos tetos, nos utensílios, até mesmo na maçaneta, ou seja, mostrava claramente que o ouro atendia também os interesses da igreja.